Vives reconheceu o potencial que a modulação por codificação do pulso teve para reduzir o ruído quando o discurso é transmitido sobre distâncias longas. Patentou a invenção em 1938. Infelizmente, sua ideia exigiu circuitos bastante complexos por padrões de 1930, que não era rentável usando válvulas. Começa a funcionar o primeiro computador eletromecânico do mundo. Foi concebido em 1930 por Howard, um estudante de pós-graduação em física teórica na Universidade de Harvard. Chamado de Harvard Mark I, foi construído e desenvolvido numa parceria da universidade e a IBM durante a Segunda Guerra Mundial em 1944. Pesando cerca de 5 toneladas, foi o primeiro e maior calculadora digital automática de larga escala desenvolvida nos Estados Unidos, e é usado pela Marinha Americana para fazer cálculos balísticos. Computador digital eletrônico de grande escala. Muitos comentam que o primeiro foi o Mark I, mas este era apenas eletromecânico. Construído entre 1943 e 1946, período final da guerra, pelas mãos dos cientistas norte-americanos John Eckert e John Mauchly, da Electronic Control Company, ele só foi ligado um ano depois. Em 1940, os primeiros telefones celulares para automóveis, porém eram muito grandes, gastavam muita energia e não eram tão eficientes assim. Em 1947, nos Estados Unidos foi testado um sistema telefônico de alta capacidade interligado por antenas. Em 1956, uma empresa chamada Ericsson desenvolveu o primeiro celular, batizado de Ericsson Mobile Telephone A, MTA. Pesava 40 quilos. Foi criado para ser transportado em porta-malas. Por volta dos anos 50 até os anos 70, na URSS começaram a desenvolver telefones portáteis. Em 1958, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deu início ao desenvolvimento do ALTEI, Serviço Nacional de Telefonia Civil para Carros. Em 1973, a empresa Motorola apresentou seu primeiro telefone celular, o Motorola Dnac 8000X. Em 1979, o celular começou a ser usado, a princípio no Japão e na Suécia. Em 1983, foi a vez dos Estados Unidos começar a usar o celular, mais específico na cidade de Chicago. Em 1984, foi a vez do Brasil. John Baldwin, William B. Shockley e Walter H. Baldwin por inventarem o transistor em 1947 nos laboratórios de Bell Telephone, que tem sido chamado de a invenção mais importante do século XX. Desenvolvido a partir de material semicondutor, o transistor foi o primeiro dispositivo que poderia tanto amplificar um sinal elétrico como ligá-lo e desligá-lo, permitindo a corrente fluir ou ser bloqueada. Em 1952, com base em estudos efetuados pelo físico inglês John Tyndall, de que a luz poderia descrever uma trajetória curva dentro de material, Capone pôde concluir suas experiências que levaram à invenção da fibra óptica. Há basicamente duas vantagens das fibras ópticas em relação aos cabos metálicos. Uma que é totalmente imune a interferências eletromagnéticas, o que significa que os dados não serão corrompidos durante a transmissão. Outra é que não conduz corrente elétrica, logo não haverá problemas com eletricidade. Mas ele só enxergava sua criação com utilidade para o campo da medicina. Foi então que o físico chinês Charles Kao teve a ideia de usar as fibras ópticas para a transmissão de chamadas telefônicas. Ele conseguiu provar que os recém-inventados cabos, embora muito menores que os cabos convencionais, tinham uma capacidade enorme de transmitir dados, tanto de voz quanto de televisão, computador, internet, que custaria muito menos. ARPANET. Pode-se dizer que o ARPANET foi a mãe da internet, desenvolvida pela agência estadunidense ARPA em 1969. Tinha o objetivo de conectar as bases militares e o departamento de pesquisa do governo americano. A internet é a rede das redes. A partir da criação de protocolos que criaram uma linguagem comum entre as redes locais, nasceu o que hoje conhecemos como internet na década de 1970.
Antes que a Universidade de Berkeley desenvolvesse os protocolos da rede das redes, já havia redes locais, principalmente nas universidades e em órgãos do governo, mas essas redes locais não conversavam entre si. No final dos anos 1980, a internet, ou o que dela viria a ser, começou a deixar as universidades e os órgãos de defesa e ganhar um contorno mais comercial.